Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Evangelizar. Que bom te encontrar aqui, um abraço todo especial para você, para toda a sua família. É sempre muito bom te encontrar e ainda mais quando nos encontramos aqui no nosso programa Diálogo, nesta sexta-feira iluminada, sempre para levar boa notícia, matérias especiais para você. Muita música, descontração e também, é claro, muito conhecimento. A gente quer que você possa absorver toda a nossa programação e deixar sempre o melhor ocupar o seu coração. Obrigado a você que é associado e que nos ajuda a manter a TV Evangelizar 24 horas no ar. Graças à sua doação é que nós estamos expandindo esse trabalho cada vez mais. E sempre quando a gente começa rezando pela sua família, pelas suas necessidades. Você que está ligando a TV agora, nós queremos recolher as intenções do seu coração. Você de Maringá, que está em canal aberto, as mais de 40 cidades que têm a oportunidade, de acompanhar a programação da TV Evangelizar em canal aberto. Você que está pelo Facebook também, TV Evangelizar Maringá, estamos ao vivo no Facebook, TV Evangelizar Maringá, e no YouTube da TV Evangelizar, que estamos chegando a quase 2 milhões de inscritos. TV Evangelizar Oficial. Todas as suas intenções são colocadas em oração. É por isso que a gente começa rezando com ele, Padre Reginaldo Manzotti. É contigo, Padre! Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. E vamos juntos pedir pelos doentes, por aqueles que se recomendaram às nossas orações. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, acolha todos os enfermos e dai-lhes forças, ó Mãe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Jesus e Mestre, queremos ser teus discípulos, verdadeiramente teus discípulos. E exatamente por isso sabemos as dificuldades que vamos enfrentar, as contrariedades, as perseguições, a cruz. E fostes muito claro, Jesus: se querem me seguir, tomem a sua cruz e me sigam. Senhor, peço forças para carregar a minha cruz. Senhor, que diante das provações eu não vacile, que diante das quedas eu me levante, que diante das contrariedades eu confie. Amado Mestre, tiveste por mãe Nossa Senhora, aquela que foi conhecida como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aquela que o tomou nos braços, e nós somos chamados a invocar nos momentos de aflição e tribulação. Amado Jesus, recorremos à Mãe do Perpétuo Socorro para sermos discípulos teus, sem medo. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, eu vos ofereço esta oração, pedindo por mim e por todos os enfermos, aflitos e atribulados. Peço, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mostrai-vos como verdadeira Mãe e obtenha a graça que tanto necessito, que eu possa aproveitar esta graça para a glória de Deus e minha eterna salvação. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, dai-me fé e coragem nas minhas enfermidades. Não me deixeis desanimar. Se for esta a vontade de Deus, alcançai-me de Deus a saúde. Se não for, que eu saiba sofrer com fé. E que os meus sofrimentos possam ajudar meus irmãos, principalmente os enfermos, a não perderem a fé. Como fruto deste Pai Nosso, peçamos a graça
de carregar com dignidade e fé a cruz de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus de bondade e misericórdia, abençoai todas as pessoas e cada pessoa, no seu trabalho, nos seus afazeres, no seu descanso. Abençoai, fortalecendo-os em todas as dificuldades. Abençoai a água, a roupa dos enfermos e a família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Amém. Que bom rezarmos juntos aqui na programação da TV Evangelizar. Muita coisa boa para você nessa super tarde. Convidado especial já aqui com a gente. Mas para a gente começar bem, a gente começa com música. Vamos cantar! Mãe do belo amor, singela entre as nações, minha mãe, mãe do meu Senhor, mãe do Salvador. Mãe do belo amor, singela entre as nações, minha mãe, mãe do meu Senhor, mãe do Salvador. Esposa do Espírito Santo, és agraciada, que pisa a cabeça do mal, és advogada. Esposa do Espírito Santo, és agraciada, que pisa a cabeça do mal, és advogada. Ó Rainha da terra e do céu, soberana dos anjos, graça plena, Dominus tecum. Ó Rainha da terra e do céu, soberana dos anjos, graça plena, Dominus tecum. És agraciada. Coisa boa, minha gente, é começar sempre o nosso programa aqui na sexta-feira, junto com você, na programação da TV Evangelizar. Eu já separei matérias também especiais para você. Enquanto isso, vai enviando a sua intenção pelo nosso WhatsApp 449-8806-0603. 449-8806-0603. Assista essa matéria comigo. Um espaço com mais de 500 variedades de flores. São espécies nativas e também vindas de Olambra. Por aqui, muitas opções de plantas ornamentais e de árvores frutíferas. Dá para comprar também produtos de jardinagem e móveis rústicos. A 23ª edição da Expo Flor em Maringá, no noroeste do Paraná, é uma feira solidária. Parte de tudo o que for arrecadado será doado para entidades assistenciais da região. Os numerários que conseguimos arrecadar aqui com a venda das plantas, cada entidade parceira irá aplicar nos seus projetos, atendendo a necessidade de cada uma.
É o momento de trazer para a cidade um pouco do que é cultivado na área rural e de se aproximar do público. Depois da vinda do Covid, a gente partiu mais para o e-commerce, mais para venda mandando por transportadora. Mas as feiras ainda é importante para você ter aquele contato direto com o cliente, né? Você explicar, orientar o cliente como que é o cultivo de planta, porque quanto mais o cliente aprende a cultivar a planta, para nós é importante, né? E olha, além de ser um importante espaço de oportunidade para os produtores, a feira é um verdadeiro parquinho de diversões para quem é apaixonado por essas maravilhas. Impossível resistir. A qualidade está ótima, o preço também superou. Esse ano superou todos os outros anos. Está maravilhoso aqui o espaço. Valeu a pena. Está valendo a pena, está valendo, não acabei ainda. É o nosso programa Diálogo, toda a nossa equipe também de jornalismo preparada, levando conteúdo de qualidade até a sua casa. Muito obrigado pela sua participação, você que já está comentando aí na nossa transmissão pelo Facebook, TV Evangelizar Maringá, vai deixando o seu nome, o seu bairro, a sua cidade, para que eu possa mandar um abraço especial para você, tá bom? Nosso convidado já está aqui hoje. Nosso convidado especial é o Padre Sandro. Deixa eu dar uma boa tarde para o Padre. Tudo bem, Padre? Boa tarde. Olá, Rafael. Boa tarde. Boa tarde também a todos que nos acompanham pela TV Evangelizar. Padre Sandro atualmente está colaborando lá na paróquia de Jandaia do Sul, é isso, Padre? Isso, paróquia São João Batista de Jandaia do Sul. Metade da semana praticamente, outra metade no Seminário de Teologia, na cidade de Londrina, onde estudam os nossos seminaristas, os teólogos da nossa arquidiocese. É isso mesmo. Padre Sandro tem essa dupla missão aí de colaborar lá na comunidade de Jandaia do Sul e também aí ajudar no nosso seminário e esse serviço tão importante para a nossa arquidiocese, porque é de lá quem sai os futuros padres, né? Por isso que precisa ter todo um cuidado com a formação, né, Padre Sandro? Exatamente. O período de seminário é esse período para ajudar o jovem a discernir qual é a sua vocação. Muitos jovens são aqueles que entram no seminário e durante os 8 anos de formação, esse é o período de formação de um padre diocesano aqui na nossa arquidiocese, o jovem vai discernindo, vai refletindo sobre a sua vocação, sobre a sua missão, sobre o que é ser padre no mundo de hoje, que tem os seus desafios, e a função dos padres formadores, do orientador espiritual é ser um apoio a esses jovens, ajudá-los a fazer esse caminho para que, abraçando o ministério presbiteral, eles possam ser bons padres, exercendo a sua missão na comunidade. E nós vamos conversar com o Padre Sandro. Essa nossa conversa está apenas começando. Antes, eu quero que você assista essa matéria. Um feriado diferente. Em Maringá, no noroeste do Paraná, centenas de pessoas decidiram reservar um tempo para ouvir mais da palavra de Deus. Um dia inteiro com muita adoração, oração, testemunhos e pregações. Manifesta, Senhor. A proposta do evento é realmente um retiro espiritual, é um avivamento, é um redespertar espiritual. Depois da pandemia aconteceu algo estranho que não tem muito nome certo e a gente sente agora a necessidade para retomar desse redespertar, dessa nova força do Espírito Santo sobre nós. A programação iniciou com o cantor Eugênio Jorge, que junto com os encontristas louvou e rezou. Estamos proclamando a independência deste mundo e a nossa total dependência de Deus. E é isso que nós queremos transmitir neste dia, que nós dependemos totalmente de Deus para tudo, em todas as coisas. E dependendo dele, nada nos falta. Como já diz o salmista, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. As ovelhas que dependem do pastor, elas podem ficar tranquilas, sobretudo do bom pastor que é Jesus. E me basta teu amor, e me basta teu amor, tua graça me das, tua graça me das.
As palestras foram ministradas pelo missionário Martim Valverde, do México. Ao longo do dia, ele lembrou os participantes sobre a importância de valorizar a família e aprender a ouvir a Deus. Aprende até escutar, porque assim vai ser mais fácil para Deus falar contigo. O sea, a veces queremos escuchar una voz foránea, una voz tipo Darth Vader, soy tu pai. No, 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 es una voz interna. Entonces, a idea de hoje es que a gente no solamente escute, sino se escute, e aí descubra muitas respostas. Foi um momento de encontro e conexão com Deus para entender melhor os processos ao longo da caminhada da vida e, claro, renovar as energias. Decidi tirar esse dia para, digamos assim, renovar o espírito, né? Que é sempre bom a gente estar alimentando a parte espiritual, né? É muito importante para mim estar mais próximo de Deus. Eu sinto muita presença dele quando eu vou no Raio de Luz. E assim que fizeram o convite, eu decidi vir para cá para tirar esse dia realmente para estar mais próximo dele. É aquecer um pouquinho o coração. É isso mesmo, estamos aqui na TV Evangelizar, hoje também junto com o Padre Sandro. Ele está aqui no estúdio da TV Evangelizar em Maringá para conversar com a gente sobre o lançamento do seu livro. Eu já quero mostrar aqui para você a capa do livro, nós vamos conversar sobre esse livro. Você também vai poder ter acesso, você que nos acompanha também pelo YouTube em todo o Brasil. Nos ajude compartilhando, divulgando através das redes sociais da TV Evangelizar. Padre Sandro, que está neste serviço também da Arquidiocese de Maringá, no seminário, e o padre estava fazendo essa pequena introdução, falando da importância da formação, do cuidado com os nossos futuros padres, olhando, Padre Sandro, para a Arquidiocese de Maringá, para a formação, para os nossos seminaristas, como que nós estamos de vocação, estamos indo bem, qual o raio-x que você pode passar para quem está nos assistindo em casa das vocações aqui na Arquidiocese de Maringá? Então, Rafael, nós percebemos que nesses últimos anos, em questão de números, nós temos uma redução no número de jovens ingressando no seminário. As turmas dos últimos anos são turmas pequenas, se comparando com 10, 15 anos atrás. Para você ter uma ideia, quando eu entrei no seminário no ano de 2001, nós entramos em 22 jovens no seminário propedêutico. A média dos últimos anos são 3, 4, 5 no máximo que estão entrando. Então é um número bem menor. Isso tem vários fatores que contribuem para isso, né? As próprias famílias que passam a ter menos filhos, o contexto social, a secularização também, né? O mundo em que os jovens estão inseridos, tem vários contextos que contribuem para isso. Então, em questão de número, hoje, na nossa arquidiocese, nós temos 20 jovens no seminário, 10 no seminário de teologia em Londrina, 7 aqui em Maringá no seminário de filosofia e 3 jovens no seminário propedêutico que na nossa arquidiocese funciona em Mandaguaçu. Então, estatisticamente, há uma redução, né? O que nós percebemos é que desses que vêm, há um interesse bastante grande, há uma abertura para fazer um caminho. Quando um jovem chega no seminário, ele não chega pronto para ser padre. Ele chega com um desejo, com uma vontade sincera, verdadeira, e o período de seminário é esse período para ajudar esse jovem a fazer um caminho, a perceber, é essa mesmo a minha vocação? Deus me chama realmente para esse ministério específico? Então o jovem, tendo clareza de sentir-se chamado por Deus, ele precisa também ir se corrigindo em algumas coisas, ir se policiando em outras, né, como o oleiro que vai lapidando, que vai ajudando ali a construir a pessoa. Então, não quer dizer que no final de 8 anos a pessoa já está 100%. Nós humanos sempre temos as nossas falhas e as nossas limitações. Mas o período de seminário tem esse objetivo de contribuir com o jovem. E nós ali no seminário como formadores, né, seja o reitor,
seja o orientador espiritual, tem essa função de contribuir com a formação desses jovens. Conhecendo alguns seminaristas aqui da Arquidiocese de Maringá, a gente percebe também que muitos que estão procurando o seminário, que estão discernindo a sua vocação, já estão com a sua faculdade concluída. Há um novo perfil também de jovens entrando nos seminários, já mais maduros, já com uma caminhada de estudos concluída. A gente percebe essa mudança também. Sim, sim. Não são todos, mas é uma característica nova, aquilo que nós chamamos de vocação adulta. Quando o jovem já tem essa formação acadêmica, já tem uma experiência de vida e decide entrar para o seminário. Isso é bom, porque o jovem chega com muito mais capacidade de analisar as situações, de refletir e até mesmo de contribuir depois no ministério, né? Se chega um jovem com uma formação específica em uma área, ele pode contribuir. Nós temos seminaristas hoje formados em algumas áreas, em arquitetura, temos formados em história, outros que estudaram geografia, jornalismo, e esses jovens, com certeza, depois eles vão contribuir com essa formação que eles receberam antes de entrar no seminário, vão contribuir depois no trabalho na diocese, na evangelização, que é muito ampla a evangelização e com certeza tem espaço para todas essas áreas de atuação, aplicando tudo isso ao serviço na igreja. A gente percebe também aqui na Arquidiocese de Maringá, nós temos aí um grande número de padres, a maioria dos padres, eles são diocesanos, né? São poucos aqui na Arquidiocese que são religiosos. Olhando este cenário também aqui da Arquidiocese de Maringá, a gente percebe que a Igreja de Maringá também é muito privilegiada pela quantidade de padres. Comparando com outras realidades, estamos bem, podemos dizer? Sim, sim. Principalmente se compararmos com algumas realidades mais do norte, nordeste do país. Hoje nós temos praticamente todas as paróquias da Arquidiocese com um ou mais padres atuando nessas paróquias. Então isso é uma coisa muito boa, né? Porque garante que todas as paróquias sejam assistidas e todas as paróquias tenham padres ali que estejam ajudando a comunidade paroquial, o povo de Deus, a fazer esse caminho de evangelização. E nós temos também padres bem formados, essa é uma das características que nós temos na nossa arquidiocese. Padres que investem na formação, padres que estudam, padres dedicados em uma área ou outra específica. Isso é bom porque quando nós olhamos para o presbitério, né, o conjunto dos padres, a gente consegue perceber várias riquezas, porque um vai complementando o outro nesse sentido. Não temos ainda, infelizmente, padres formados em todas as áreas, por exemplo, da teologia, em todas as frentes de evangelização que a arquidiocese necessita. Infelizmente, ainda não temos em todas, mas esse é um processo gradativo, que a diocese também tem pensado e procurado formar padre nessas áreas. Por exemplo, a área bíblica. Hoje nós não temos aqui em Maringá nenhum padre formado na área bíblica, mas estamos pensando na possibilidade de um padre se aprofundar, se especializar nessa área. Então, à medida que os padres vão estudando, nós vamos conseguindo ganhar em qualidade, em riqueza para a evangelização. Você vai acompanhando essa nossa conversa aqui com o Padre Sandro, direto do nosso estúdio aqui de Maringá, da TV Evangelizar. Vai enviando, inclusive, o nome do seu padre aí, através do Facebook, TV Evangelizar Maringá, TV Evangelizar Maringá, que a nossa conversa vai continuar, tá bom? Tem muita coisa para a gente partilhar. E você que está comigo aqui na TV Evangelizar, nós preparamos uma matéria que eu queria que você assistisse. Veja só. 44 anos após o adeus prematuro ao Papa Albino Luciani, que ocupou a Cátedra de Pedro com o nome de João Paulo I, centenas de fiéis se reuniram na Praça Central do Vaticano para acolher o mais novo beato da Igreja.
Nem o mau tempo afugentou os devotos, que acompanharam a missa debaixo de guarda-chuvas. Logo na abertura da celebração, Monsenhor Renato Marangoni, bispo da diocese de Belluno Feltre, onde nasceu Albino Luciani, pediu em latim a beatificação do servo de Deus e recebeu do Papa Francisco a confirmação do pedido. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Natural da região do Vêneto, norte da Itália, Luciani foi eleito Papa em 26 de agosto de 1978. Devido à sua grande simpatia e afetuosidade, ficou conhecido como o Papa do Sorriso. João Paulo I teve um dos pontificados mais curtos da história. 33 dias após assumir o papado, ele foi encontrado morto em seus aposentos, vítima de um infarto. A morte do pontífice fez com que a fama de santidade dele logo se espalhasse pelos 4 cantos do mundo. Mas foi na década de 90 que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil intercedeu pela causa de Luciani junto ao Papa João Paulo II. A causa de canonização de João Paulo I foi aberta em 2003, 25 anos depois do falecimento do pontífice. Os trabalhos conduzidos pela Diocese de Belluno só foram concluídos em 2017, quando o Papa Francisco sancionou o decreto reconhecendo as virtudes heróicas de Luciani. No ano passado, a Igreja finalmente reconheceu o primeiro milagre atribuído à intercessão dele: a cura de uma menina argentina de 11 anos que, na época, sofria de uma grave doença cerebral. Candela Sousa, hoje com 22 anos, havia confirmado presença para dar seu testemunho diante do Santo Padre, mas contundiu o pé e não pôde deixar a Argentina, onde vive com a família. A cura da jovem foi decisiva para a beatificação de Luciani, exemplo de amor e humildade, como destacou o postulador da causa, cardeal Beniamino Stella. I primi gesti del suo pontificato fecero subito cogliere. Os primeiros gestos do seu pontificado nos levam a entender imediatamente o traço original de um estilo de vida voltado ao serviço e humildade evangélica. Deixando uma marca na história da catequese, ele propôs a atualidade e a beleza da vida cristã, fundada sobre as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. Sulle virtù teologali della fede, della speranza e della carità. Essas mesmas virtudes que tanto inspiraram o pontificado de Luciani são a base de uma reflexão espiritual escrita e autografada por ele em 1956. O documento faz parte do acervo da Fundação Vaticana João Paulo I e foi doado como relíquia ao Papa Francisco, que definiu o pontificado de Albino como um verdadeiro ministério de amor. Fratelli e sorelle, il nuovo beato ha vissuto così, nella gioia del Vangelo, senza compromessi. Irmãos e irmãs, o nosso beato viveu assim, na alegria do Evangelho, sem concessões, amando até o extremo. Encarnou a pobreza do discípulo, que não é apenas desapegar-se dos bens materiais, mas, sobretudo, vencer a tentação de colocar a si mesmo no centro e procurar a glória própria. Ao contrário, seguindo o exemplo de Jesus, foi pastor manso e humilde. Com um sorriso, o Papa Luciani conseguiu transmitir a bondade do Senhor. E con il sorriso Papa Luciani è riuscito a trasmettere la bontà del Signore. Sempre matérias especiais para você aqui na TV Evangelizar. Vamos cantar, minha gente? Vamos deixar a nossa tarde de sexta-feira especial. É hora de cantar. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. E é o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. E é o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir
quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Sempre juntos aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela sua participação. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio da TV Evangelizar o Padre Sandro, que está aqui junto comigo, nesse programa todo especial. Depois do intervalo, a gente volta conversando e vamos falar dessa caminhada, do Padre também de estudos, e o resultado está aqui. A gente vai conversar com ele sobre esse lançamento também. Intervalo é rapidinho, eu volto já já. Estamos de volta do nosso intervalo aqui na TV Evangelizar, programa Diálogo, toda sexta-feira aqui, preparado sempre com muito carinho para você. Veja só essa matéria. Eles entendem cada gesto, cada olhar. A Cláudia sabe disso como ninguém. Ela conta que a paixão pelos cachorros começou na infância e esse amor cresceu tanto que ela até se tornou protetora de animais. Aqui onde eu moro, a nossa clientela é bem carente, e daí imagine, se as pessoas são carentes, animais muito mais, né? E eu moro num lugar bem central. Aí abandonam, você encontra na rua, você não tem como deixar. Tem uns que você tem que recolher, que o coração não deixa. E em tantos anos de convivência, a Cláudia já percebeu que os melhores amigos transbordam de amor. A gente é a única referência que eles têm, né, de segurança, de carinho, alimentação, porque eles estão restritos. Então eles precisam da gente para todo esse processo. E esse amor que eles, que eles demonstram é absurdo, assim, é muito legal, é muito bacana você poder receber isso. Esse carinho que os tutores sentem tem um porquê. Assim como os seres humanos, os animais também têm sentimentos. Um estudo mostrou que o nível de emoção de um cachorro pode ser comparado ao de uma criança. Os animais sentem dor, eles têm alegria. Principalmente quando ele vê o dono, ele explode de alegria. Você pode ver que o bichinho, é só chegar o dono em casa que ele está pronto para receber. Então, mas eles sentem bastante, as emoções deles são muito parecidas com as dos humanos também, né? Alegria, como eu falei, dor, ciúmes também. Em outro estudo, pesquisadores japoneses avaliaram mais de 20 cães e identificaram a produção de um volume maior de lágrimas quando eles reencontravam os tutores. Por que o cachorro chora? Porque nesse momento ele libera o hormônio ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, esse hormônio faz lacrimejar o olhinho do bichinho. Mas se eles são tão sensíveis assim, como lidar com tantas emoções? A veterinária orienta que primeiro devemos observar nosso próprio comportamento. Tem que tomar cuidado, como reage perto do bichinho, entendeu? Então, às vezes, se tem uma briga, alguma coisa, se o tutor está magoado, o bichinho sente isso também. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O tutor tem que tomar cuidado com o comportamento próximo do bichinho também. É o nosso programa Diálogo. Hoje recebendo aqui o Padre Sandro, está aqui junto com a gente. Você que está participando da nossa programação, entrando em contato pelo nosso WhatsApp 988060603, 988060603. Nossa gratidão a você que nos ajuda a evangelizar,
para você se tornar um novo associado, é muito fácil, gente. A nossa equipe está preparada para atender você. 41 3221 6060. 41 3221 6060. Nós estamos conversando com o Padre Sandro, ele que fez uma caminhada de estudos muito bonita aqui na Arquidiocese de Maringá. Ele colabora muito com o nosso seminário, na formação dos nossos futuros padres, seminário de teologia. E ele está aqui hoje também para falar da sua caminhada de estudos. Essa sua paixão pelos estudos já vem desde a sua ordenação? Sempre teve essa vontade de continuar estudando, se atualizando, padre? Sim, vem desde muito cedo esse gosto pelo estudo e de maneira especial nessa temática do ministério presbiteral, a partir da ordenação. Né, em 2009 eu fui ordenado aqui na Arquidiocese e logo na sequência eu já comecei a estudar o mestrado, fiz em Curitiba o mestrado na PUC e já trabalhando essa temática do ministério presbiteral. Na época eu fiz um estudo sobre a vida do presbítero a partir de alguns documentos do contexto brasileiro, da Comissão Nacional de Presbíteros, que organiza no Brasil a cada 2 anos os encontros nacionais de presbíteros. Esses encontros geralmente reúnem de 400 a 500 padres em Aparecida para refletir sobre o ministério e a vida dos presbíteros. Então isso é muito interessante, padres de todo o Brasil reunidos, refletindo sobre os desafios da evangelização, os desafios da vida, do cotidiano, e a cada encontro é produzido um material para essa reflexão. Então, no mestrado eu fiz um estudo, um aprofundamento sobre essa temática da vida do ministério presbiteral. Terminei no ano de 2011, e em 2016 é que então eu iniciei essa outra etapa de estudos, que foi o doutorado. 5 anos depois de concluir o mestrado é que eu comecei essa nova aventura, digamos, de estudo e retomar essa temática com outro viés. E aí foi fazer esse doutorado, foi estudar na Itália. Exatamente. Fui estudar em Roma, uma experiência muito enriquecedora, uma experiência bonita de poder morar fora do país, conhecer uma outra cultura, uma outra língua e aprofundar essa temática do ministério presbiteral. Né? No doutorado, os 4 anos que eu estive em Roma, estudei no Pontifício Ateneu Santo Anselmo, que pertence aos monges beneditinos, e ali eu fiz essa pesquisa, então, a partir de um documento, Rafael, do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II é um concílio muito importante na história da Igreja, ele aconteceu de 1962 a 1965. Esse concílio ele produz 16 documentos para a Igreja, o resultado do concílio são 16 documentos, e um desses documentos é o chamado Presbyterorum Ordinis, em latim, que quer dizer a Ordem dos Presbíteros. Essa Ordem dos Presbíteros se refere, como o próprio nome diz, ao ministério e à vida presbiteral. E dentro desse documento, o recorte que eu fiz para o estudo da tese foram 3 números somente, porque o decreto ele é constituído de 22 números. Eu recortei 3 números que tratam sobre essa dimensão relacional, a dimensão comunitária do ministério presbiteral, explicitando um pouquinho desses 3 números. O número 7, 8 e 9 foram os 3 números que eu trabalhei. O número 7, ele vai tratar sobre a relação do padre, né, do presbítero com o bispo, dando orientações de como deve ser essa relação do padre com o bispo. O número 8, como deve ser a relação entre os presbíteros. E o número 9, a relação com os leigos. Então nós podemos falar de um tripé que forma esses 3 números. A partir do padre, olhar para
essa relação dele com o bispo, entre ou com os outros presbíteros e com a comunidade na qual ele está inserido, com os cristãos leigos e leigas nas paróquias. Por isso que a gente está conversando agora sobre a sua tese de doutorado, que se transformou em livro. Como que foi essa transformação desse estudo para que oferecesse também esse subsídio para toda a igreja, não só do Brasil, a gente pode dizer, para a igreja do mundo inteiro, que pode se beneficiar através destas reflexões, a partir deste decreto que o padre citou. Como que foi a produção desse exemplar, padre? Quando eu retornei da Itália, né, a gente sempre volta com esse desejo de compartilhar o fruto do nosso estudo, porque quando um padre vai para um doutorado, um mestrado, normalmente ele não vai em nome próprio. O padre vai em nome da diocese, com a aprovação da diocese, e vai lá se formar para contribuir melhor com a diocese. Então, algumas pessoas falam, mas por que o padre tem que fazer mestrado? Para que fazer doutorado? Então, nunca é um desejo só do padre, nunca é um projeto pessoal, mas é um projeto diocesano para contribuir. E quando a gente volta, a gente quer compartilhar o fruto da nossa pesquisa, o fruto dos nossos estudos. E foi aí que eu comecei a procurar, então, algumas editoras. É claro que uma tese, ela tem uma linguagem própria, acadêmica, e para transformar em livro nós precisamos mexer um pouquinho no livro, a linguagem precisa ser adaptada, o contexto mais acadêmico de nota de rodapé, às vezes tudo isso da parte técnica, digamos, ela precisa ser adaptada a uma linguagem que favoreça também a leitura de todos. Então foi nesse contexto de querer compartilhar um pouquinho. E já compartilhando um pouquinho, Rafael, e também a todos os ouvintes, é muito interessante olhar para esse tripé que eu dizia, porque teologicamente, quando nós falamos do padre, não é possível compreender o padre sem o bispo. O presbítero, ele é compreendido na igreja como aquele que é o cooperador da ordem episcopal. O padre, na paróquia, ele representa o bispo. E todo o trabalho que ele realiza, ele deve realizar em comunhão com o bispo. Então, da parte da teologia, do ponto de vista teológico, nós nunca podemos falar somente do presbítero sem nos referir ao episcopo, ao bispo, porque ele é cooperador, ele faz parte, né, daquela missão episcopal. Essa missão, ela deve ser desenvolvida em comunhão, em unidade, em fraternidade, né? Essa mesma relação, o documento Presbyterorum Ordinis, ele pede na relação dos presbíteros entre si. Porque o padre, quando ele é ordenado, a partir do momento que ele é ordenado, ele passa a fazer parte de um presbitério, que é o conjunto da igreja diocesana, dos padres e do bispo. Esse presbitério está inserido numa igreja particular e faz com que esses padres sejam todos irmãos. E esse decreto usa uma expressão muito bonita para falar que os padres, eles estão unidos em uma íntima fraternidade sacramental. É uma expressão muito própria desse concílio para dizer que a comunhão, a fraternidade entre os presbíteros, ela tem origem no próprio sacramento da ordem. Então, viver a fraternidade ou estar em comunhão com os outros padres não é uma escolha pessoal do padre. O padre não pode dizer assim, eu vou viver em fraternidade ou eu não vou. Isso é um aspecto inerente, que faz parte do sacramento que ele recebe. Então, é essencial que ele viva essa fraternidade com os demais padres.
porque eles são irmãos, eles fazem parte do mesmo presbitério, estão inseridos no mesmo contexto eclesial. E mesmo que haja desafios, porque os padres são seres humanos, têm os seus desafios, né? Mas esses desafios eles devem ser vividos sempre na dimensão da fraternidade. Nós podemos pensar diferentes, podemos ter pontos de vistas diferentes sobre determinados assuntos, na evangelização, na pastoral da igreja, e nós podemos discutir esses assuntos, mas isso jamais deve romper essa comunhão, essa fraternidade ao qual os padres estão unidos por meio do sacramento da ordem. E o último aspecto, que é o número 9 desse decreto, trata sobre essa relação com os leigos. Não dá para pensar o ministério presbiteral sem a relação com a comunidade. O padre é ordenado para estar a serviço da comunidade, com a comunidade, né? E ele deve ali, na comunidade, ser também o promotor da comunhão, da unidade. O padre deve promover. Então, para promover essa comunhão na comunidade, né, o concílio entende que, primeiramente, o padre precisa viver essa fraternidade. E essa fraternidade ela é vivida no presbitério, com os demais padres, é vivida na comunhão com o bispo. Então, o fruto desse estudo que eu fiz é provocar uma reflexão sobre como essa comunhão ela é vivida na igreja, como essa comunhão ela é vivida entre os padres. E há desafios nessa área, né? Há desafios, por mais que o padre seja chamado a ser o homem da comunhão, mas às vezes há divergências, há discórdias e até mesmo o risco de romper essa fraternidade. Então, o estudo, né, e o próprio documento do concílio, ele busca fazer essa reflexão para que essa unidade ela seja preservada, ela seja vivida no ministério. Estou conversando com o Padre Sandro, fruto do seu doutorado, nasce o livro A Dimensão Comunitária do Ministério Presbiteral. Nós estamos conversando sobre este lançamento da Paulus aqui na programação da TV Evangelizar. Você continua comigo, nosso programa Diálogo todo especial. Chegou a hora de cantar. Vamos lá, vamos cantar! Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, sorriso mais puro e um olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos, e hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Estamos juntos aqui na TV Evangelizar, sempre com matérias especiais para você. Claro, preparamos uma matéria que eu queria que você assistisse comigo. Veja só. Ele é bonito, imponente e cheio de personalidade. Quem vê o Galo Paçoca pelas ruas não imagina a importância que ele tem na vida da Aimee. Há quase um ano, ele se tornou o melhor amigo dessa garotinha tão especial. Olha aí ele esperando ela na porta da escola.
A Aimee tem autismo e desde muito pequena a relação com os bichinhos era de muito amor e confortava as instabilidades emocionais. Além do galo, seu animal de apoio, ela também tem em casa coelho e outros passarinhos. Quando ela parecia que não estava bem, ela pegava o bichinho, o passarinho. Até que um dia ela verbalizou. Ela falou: mamãe, sabia que, eu não sei por que isso ocorre, mas sabia que quando eu tô com dor ou quando eu tô muito triste, eu pego o passarinho e parece que ele consegue me curar? Daí eu falei: curar do quê? Da dor. Daí eu falei: mas e a tristeza? Eu fico mais feliz. E essa felicidade só aumentou com a chegada do Paçoca. Eles vão juntos para qualquer lugar, uma dupla inseparável. Seja no colo ou então na mochila pet, os passeios são sempre uma festa, principalmente em locais como esse shopping que tem a liberação para entrar com animais. Sim, eu acho bem legal. Às vezes, quando eu vou para os lugares que eu passo aqui com a mamãe e as pessoas vêm, o Paçoca, às vezes eu tenho que esperar 5 minutos ou mais que isso para elas poderem fazer tudo o que elas querem com o Paçoca, tipo tirar foto, pegar no colo, fazer carinho. E a Aimee, inclusive, já fez amizades por conta do Paçoca. Que nem ela aqui, uma pessoa muito especial, ela passou, olhou uma vez, olhou de novo, né? Falei: vem cá que o tio deu um presente pra você, né? E trouxe o Galizé. E a gente tava aqui, o Paçoca, né? Eu falei: tem um galo aqui dentro desse shopping aqui, né? E ela apareceu com ele ali, a gente trouxe, a gente tirou foto, a gente gostou. Ela passa aqui, sempre dá um oi pra gente. E ele gosta tanto que até cumprimenta os amigos. O transtorno do espectro do autismo atinge de 1 a 2% da população mundial. Somente aqui no Brasil são cerca de 2 milhões de pessoas. Estudos apontam que a convivência com animais, sejam eles gatos, cachorros ou até mesmo um galo, como é o caso do Paçoca, contribui e muito na comunicação e no desenvolvimento pessoal. Então, a criança que está dentro do espectro, geralmente, ela tem dificuldade na questão da socialização e criar vínculo com certas relações sociais. E o animal, ele é utilizado como recurso, né, uma transição para isso. Então, no caso da Aimee, ela utiliza o animal como recurso de socialização, a questão de afeto, a questão de comunicação, né, a forma que ela se comunica com o animal, a forma que ela tenha os cuidados do animal. Então, o animal em si, ele vai favorecer vários aspectos do desenvolvimento. Para compartilhar informações e experiências reais sobre o autismo com animais de apoio, a mãe da Aimee decidiu criar uma conta nas redes sociais, postando um pouco da rotina desses dois. Até nós já estamos por lá. Mas a pergunta que não quer calar: por que ele chama Paçoca? É porque quando ele era um pintinho, ele parecia uma paçoca. A cor dele era igual a cor do doce paçoca. Aí decidiu virar Paçoca mesmo, ele mudando de cor quando ele cresceu? Sim. Não quis mudar? Não. Porque ele já estava acostumado com paçoca. Se mudasse, ele não ia mais atender. Ele só atende ao nome Paçoca. Daqui a pouquinho tem também o nosso momento de oração. O Padre Sandro vai também dar uma bênção especial para você, para toda a sua família. Ele que está aqui hoje junto com a gente no estúdio da TV Evangelizar, lançando o seu livro, A Dimensão Comunitária do Ministério Presbiteral. E aqui, fazendo um pequeno resumo do que o Padre disse agora, você que está sintonizando a TV Evangelizar, essa obra traz à luz a reflexão sobre um tema desafiador para o presbítero: a dimensão da comunhão relativamente às pessoas com as quais ele desenvolve seu ministério. Homem da comunhão, como o padre acabou de dizer, da unidade na igreja, o presbítero muitas vezes se vê emaranhado de situações caracterizadas, como o padre disse, nesse tripé: conflitos com o bispo diocesano, por disputas com os demais presbíteros e por atitudes autoritárias em relação aos cristãos leigos. Padre, quando o presbítero, quando o padre se distancia, vive de forma isolada, rompe esta comunhão com o bispo, com o presbitério, com os seus colegas padres, qual é o risco que ele corre? Quais os perigos desta vida isolada, às vezes que muitas vezes é tentado a ter?
Isso. O risco é exatamente esse isolamento. É uma das primeiras consequências quando há essa ruptura, seja com o bispo, seja com os demais colegas no ministério. Primeiro começa com um isolamento, um distanciamento, uma não participação, por exemplo, em reuniões do clero, em momentos de fraternidade, de lazer entre os padres, em momentos para pensar a pastoral, para organizar. Normalmente acaba acontecendo esse distanciamento, esse isolamento. Isso, consequentemente, vai levando o padre também a perder aquela motivação, aquele entusiasmo com o ministério. Isso, nós acompanhamos algumas situações na igreja, a nível de Brasil e até fora, que isso pode levar, nós falávamos aqui da humanidade do padre, pode levar o padre a alguns vícios, por exemplo, pode levar o padre a perder o encanto pelo próprio ministério, e alguns acabam deixando de exercer o ministério presbiteral. E isso acontece muitas vezes, Rafael, porque o padre deixa para buscar ajuda somente quando a dor já está muito profunda. Existe um psicólogo que diz quando a dor já está muito doída. É redundante, mas ele usa essa expressão. Quando já está num nível... No extremo, O extremo, que a pessoa não consegue mais suportar, é que ela vai externalizar essa dor, ou uma decepção, ou um conflito que ela está vivendo para o superior, para o bispo, ou até mesmo para um outro colega presbítero. Na Igreja do Brasil, nós temos um trabalho bonito que vem se criando há alguns anos, já por meio da Comissão Nacional de Presbíteros, que é um órgão da CNBB, da Conferência Episcopal no Brasil, que é chamado de pastoral presbiteral. Essa pastoral presbiteral, ela tem como missão primordial cuidar do cuidador. Nós dizemos cuidar de quem cuida. E a pastoral presbiteral, ela deve se antecipar diante dessas situações, para que não aconteça essa ruptura, para que não aconteça esse distanciamento, não aconteça de o padre se sentir isolado e não ter ninguém que vá até ele oferecer uma ajuda, um conforto, oferecer algo que possa auxiliá-lo em uma situação de conflito. Esses conflitos, eles são os mais variados, Pode ser um conflito pessoal que o padre está vivendo, pode ser um conflito institucional, uma decepção com a igreja, decepção com a pessoa do bispo, a decepção com outro colega presbítero. Pode ser uma decepção ou uma crise também relacionada à comunidade paroquial. Talvez um padre que chega motivado, entusiasmado e a comunidade não responde, isso pode gerar crises. E às vezes as crises são geradas também pelo próprio comportamento. Se o padre exerce lá o seu ministério de uma forma autoritária, por exemplo, ele vai gradativamente criar algumas situações de conflito na comunidade, com os seus paroquianos. Tudo isso são situações que podem, de fato, provocar uma crise e até mesmo o deixar de exercer o ministério presbiteral. Então, essa pastoral presbiteral no Brasil, e aqui na nossa arquidiocese há um esforço grande para que essa pastoral seja implementada e ajude de fato os presbíteros, seja da parte do nosso arcebispo, seja por parte da equipe que está à frente, para que de fato essas situações sejam prevenidas, para que de fato haja esse espaço de diálogo, de abertura, de sinceridade, com o objetivo sempre de cuidar do cuidador. O cuidador também precisa ser cuidado, ele também precisa de atenção. E quanto melhor o padre estiver, no sentido emocional, afetivo, espiritual,
melhor ele vai poder cuidar da comunidade. Então, cuidar do padre não é uma atitude egoísta, não é uma atitude individualista, mas à medida que o cuidador estiver bem, ele vai cuidar muito melhor daquelas pessoas que se lhe são confiadas na paróquia. Então, o objetivo é sempre chegar lá na paróquia, né? Padres realizados, satisfeitos, felizes no seu ministério e empolgados, animados para a evangelização. Um desses instrumentos, então, que o padre está citando, a pastoral presbiteral, e para o nosso amigo, para a nossa amiga que está lá em casa, que faz parte da sua comunidade, a liderança na sua comunidade, os cristãos leigos. Como que os cristãos leigos também podem colaborar nessa dimensão comunitária do Ministério Presbiteral? Qual é o papel do leigo também na atenção que ele deve dar ao presbítero? Isso, muito bem. O próprio decreto Presbyterorum Ordinis fala um pouquinho disso, porque ele fala dos deveres do presbítero para com os leigos, mas depois fala que também os leigos, os cristãos leigos nas comunidades, devem ajudar os presbíteros no seu apostolado, e ali são apresentadas duas coisas, por meio de obras e por meio da oração. De maneira bem sintética é isso. Então, é colaborando, né, obras, colaborando com o padre nos trabalhos pastorais, nos serviços de evangelização, né, auxiliando naquilo que é proposto na comunidade, mas não só do ponto de vista pastoral, mas também a proximidade, né, a amizade que se cria com o padre, o diálogo, né, da comunidade, o convidar, o estar com o padre também no dia a dia. Isso é muito importante, porque nós, seres humanos, somos muito afetivos e isso nos faz bem. Estar num ambiente em que nós somos amados, somos queridos, todos nós, né? Não só os padres, todos. E isso nos realiza. Então, essa presença, né, e a evangelização em conjunto, isso edifica. É um primeiro aspecto apontado pelo decreto. E o outro é a oração. A oração, ela tem uma força muito grande para nós cristãos. Nós confiamos muito no poder da oração, né? A oração, por exemplo, de um pai, de uma mãe que reza pelo seu filho, isso tem muita força, isso tem um poder muito grande. E nós não podemos, né, banalizar isso, ou não podemos perder esse sentido da oração na nossa vida. E também ter na comunidade pessoas que rezam pelo padre, isso com certeza é um modo de ajudar. Nós vivemos em um mundo onde parece que ajudar é ter que fazer algo, né? Ter que entregar algo para a pessoa, estar ali, dizer uma palavra. Isso também, mas a oração é uma grande ajuda, é um grande auxílio que a comunidade pode prestar ao seu padre. Então, se nós pudéssemos sintetizar a partir do Concílio Vaticano II, o Concílio sintetiza todo esse trabalho de conjunto, de auxílio, nessas duas palavras, né? As obras no apostolado e a oração. Nossa conversa com o Padre Sandro vai continuando. Você que está aqui junto com a gente na TV Evangelizar, obrigado pela sua participação. Nós estamos sempre juntos. Daqui a pouquinho tem o nosso momento de oração também. Mas antes, é contigo, Dom Severino. Amigos, amigas, minha saudação de paz e bem. Nesse dia vamos refletir sobre a festa do pai para o filho que volta para casa. A palavra de Deus aponta muitos exemplos de retorno para casa. Todas as pessoas desejam usufruir de um lar seguro, sereno e acolhedor. A vida laboriosa numa fábrica, numa empresa, numa instituição de ensino, nos meios de comunicação, todos desejamos sucesso, bem-estar e progresso. A história humana
os relatos bíblicos registram momentos da intervenção divina em vista da falta da honestidade, equilíbrio humano entre o povo a caminho das promessas da felicidade. As invenções criativas que geram bem-estar têm seu custo e ação coerente, ativo, inteligente, regando de um humanismo fértil e suas relações fraternas. Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tiraste da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Está em Êxodo, capítulo 32, versículos 7 e 8. Os ídolos deste mundo são enganosos. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios. A intervenção divina foi oportuno para que o povo voltasse ao redor de sua palavra e escutasse a sua mensagem. A verdadeira educação nasce de pais que buscam construir relações seguras e maduras no acompanhamento dos filhos que nascem, crescem, experimentam a solidez de uma vida amadurecida. Por isso encontrei misericórdia para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Os publicanos e pecadores viviam criticando Jesus. Nada lhes era agradável. Jesus insiste nos ensinamentos de acolhimento e de recolhimento. Muitos lares estão arrebentados pela estupidez, criados pela falta de reconhecimento, cuidado e acolhimento. Além do mais, pelo abuso, desorientação e vícios desagregadores que destroem ambientes de convivência digna e fraterna. Para responder às críticas recebidas em seu tempo, Jesus conta diversas parábolas. Todas elas servem para os nossos dias. A parábola do filho pródigo está em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. É uma história clássica também para os dias de hoje. Quando vivemos numa sociedade desagregadora, condicionada pela força do ódio, de mentiras, de politicagens sedutoras, enganosas, a figura do pai da parábola revela uma postura de acolhimento e inclusão. É preciso vivenciar no lar, não basta estar dentro da casa, é preciso aprender a conviver. Por isso, no relato, o filho mais velho, que julgava ser bom filho, não estava inteiro com o pai. Até que parece ser um bom trabalhador, mas falta-lhe um coração generoso, acolhedor, sensível à vida. Infelizmente, todo o seu trabalho e empreendimento não serviu quase para nada. Perdeu a festa. A festa é a dimensão necessária na vida humana que exige trabalho, envolvimento, ação coerente, sensibilidade, jeito humano de ser e saber acolher e cuidar. Posturas silenciosas cobertas de esperança, fé, equilíbrio nas relações humanas, acolhe o filho mais perdido, abandonado, arrependido, que recebe com constrangimento o convite do pai para mudar de roupagem, banhar-se, purificar-se, jogar para fora as sujeiras causadas pelo desejo de sair de casa e levar uma vida desregada
à moda do mundo da perdição e do pecado. Todo pai bondoso, gerador de vida autêntica com fé e tantas vezes com dor, está sempre pronto para acolher o filho perdido e fazer a festa da inclusão, da alegria, da dignidade, do jeito como Deus gosta. Que a palavra de Deus nos estimule a acolher e cuidar dos que estão conosco e os que buscam uma nova oportunidade na vida. Que neste mês da palavra de Deus aprendamos a acolher, a incluir, sobretudo os mais perdidos, os sofredores que estão ao nosso redor. Que Deus abençoe, vos conceda tudo favorável na vida, escutando, meditando e colocando a palavra de Deus em ação em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Padre Sandro está aqui junto comigo na TV Evangelizar. Estamos falando de um tema muito importante. A igreja do mundo inteiro também está vivendo o sínodo, né? Nós estamos aí, esse desejo bonito do Papa Francisco, que é de ouvir a igreja do mundo inteiro. Eu até queria que o Padre Sandro também comentasse um pouquinho. Nós tivemos aqui na Arquidiocese de Maringá, como também nas dioceses do Brasil, do mundo, está sendo feito todo esse processo. Aqui tivemos a leitura da síntese do sínodo na Catedral de Maringá. E aí a gente está repercutindo, já conversamos aí com o coordenador da ação evangelizadora, com o nosso arcebispo, estamos conversando com alguns padres, com lideranças da nossa comunidade. Foram mais de 700 páginas, muitas páginas, mais de 10.000 pessoas que foram ouvidas. É um número muito expressivo, né? Parabéns aí a toda a Arquidiocese de Maringá, toda a equipe que trabalhou intensamente. E aí, na síntese, algumas pessoas falam, meu Deus do céu, olha só, teve que transformar em 10 páginas que estão indo para a CNBB também faz as 10 páginas, vai para o Vaticano, tem todo um processo para que 2023 o Papa possa se reunir com os bispos para esse grande momento. E aí algumas coisas que aparecem na síntese do sínodo, porque o padre tal deveria ser igual ao padre Y, que deveria ser igual ao padre X, porque o padre tal deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Meu Deus do céu, só tem críticas aqui para os padres. O problema da igreja no Brasil, os padres, tirando os padres, está tudo resolvido. E aí até mesmo alguns padres que a gente já pôde conversar, fala, poxa vida, a gente até se sentiu mal olhando, vendo, falando, meu Deus, olha, será que nada de bom a gente está fazendo? Padre, também como presbítero, como padre aqui da Arquidiocese de Maringá, como que deve ser trabalhado isso, ouvindo as pessoas, ouvindo tantas comunidades também de fora, não foram somente cristãos católicos, até mesmo nem só cristãos, também tiveram outras expressões, outras religiões que participaram. Como reagir diante desse momento de escuta, vendo também algumas críticas? O que passa também na cabeça do padre? O que poderia falar um pouquinho desse momento que a igreja no mundo vive? Certo. Primeiro, ressaltar que é um momento bonito, Rafael, um momento que o Papa Francisco, inspirado pelo Espírito Santo mesmo, provoca essa reflexão na igreja, essa oportunidade que o Papa dá de cristãos do mundo todo dizerem o que pensa da igreja, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Isso é um aspecto inédito na história da igreja e é um momento de graça, de fato, um momento de ação do Espírito para que nós possamos perceber o que precisa ser mudado. Por mais que há muita riqueza em tudo aquilo que nós fazemos na igreja, nós sabemos também que há limitações, que há dificuldades. Os próprios números dos censos que vão sendo divulgados, a gente percebe, por exemplo, a diminuição do número de católicos. Então, sinal que tem alguma coisa que não está caminhando tão bem, nós precisamos repensar, precisamos
fazer uma autoanálise, uma autoavaliação e uma autocrítica. E o Papa nos provoca nesse sentido de fazer essa avaliação, de fazer essa crítica. E é claro que quando se abre para todos falarem, esse é o desejo do Papa, e é muito rico tudo isso, nós vamos ouvir tanto coisas boas, como coisas não tão boas. E as coisas boas, elas aparecem. E nós tivemos muita coisa bonita aqui na nossa arquidiocese que apareceu. No caminhada de conjunto que nós temos, da pastoral, uma certa unidade na igreja. Então nós temos muitos elementos positivos. Mas nós não podemos esquecer que nós, seres humanos, seja padres, leigos, lideranças, cristãos, católicos, não católicos, essa é uma dimensão humana. Quando nos é perguntado alguma coisa para avaliar, qual é a nossa tendência? É falar mais aquilo que é negativo, ou, na nossa concepção, aquilo que precisa ser mudado. E esse é o desejo do Papa também, né? Olhar para aquilo que precisa ser refletido e mudado. Então, é claro que, seja nessa pesquisa, seja em qualquer outra, vai ter uma ênfase maior naquilo que as pessoas acham que poderia ser melhor. E essa crítica que vem, ela é uma crítica construtiva, ela é uma crítica de quem ama, uma crítica de quem quer ver a igreja melhor, né? Seja na síntese diocesana, seja na síntese paroquial, por exemplo, lá em Jandaia do Sul, se a gente pega na diocese, né, mais de 700 páginas, como você falou, ali nós temos muita riqueza e nós temos muitos pontos que nos provocam a uma reflexão. Então, essa imagem de que tudo é negativo ou que o problema da igreja são os padres, não é uma imagem real. É algo que aparece, né, e que isso sim é real, que existe um problema, que existe uma dificuldade com a pessoa do padre, como pode existir com a pessoa do bispo, do diácono, do coordenador da comunidade, de uma pastoral, de um movimento, de uma paróquia determinada. Isso é muito humano, nós fazermos esse tipo de crítica. E era esse mesmo objetivo de apontar aquilo que precisa ser mudado. Agora, qual é o processo? É fazer essa autoavaliação, olhar para dentro da igreja e o que nós podemos refletir, o que nós podemos amadurecer, ver quais são os pontos que mais apareceram, porque isso também é relevante, né? Nós percebermos se uma temática de 700 páginas aparece lá 100 vezes e uma outra temática aparece 2 vezes, é claro que nós temos que ter um olhar muito mais atento para aquela que apareceu 100 vezes, porque tem muito mais pessoas percebendo isso, muito mais pessoas atentas e talvez seja uma urgência que precisa ser transformada. Eu, como padre, eu olho para tudo isso com um olhar muito positivo, porque essa autocrítica ela é sadia. Essa autocrítica nos ajuda a querer melhorar, a querer ser melhor. É claro que para alguns de nós pode calar, mas está tudo errado, será? Porque nós também, de certo modo, temos essa dificuldade de aceitar a crítica, né? Também aqui eu volto sempre para essa dimensão humana, né? Não só para a pessoa do padre, mas a nossa dimensão humana é muito melhor quando nós somos elogiados, quando alguém nos aponta as nossas qualidades, isso seja para o padre, isso seja para um pai de família, isso seja para um empresário, para um empregado, sempre quando nos apontam as coisas que precisam ser melhoradas, aquilo talvez de imediato deixa a gente um pouquinho em crise, parece que mexe um pouquinho com o nosso ego e às vezes ali pode falar, poxa, mas será que eu estou fazendo a coisa certa?
né? Esse momento inicial pode provocar esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento. Porém, é preciso dar um outro passo. Olhar para tudo isso com segurança, com tranquilidade, dizer, vamos analisar e pensar o que nós precisamos mudar. Onde nós podemos dar um retorno positivo a tudo isso que nos chegou. Então, eu olho como um resultado muito positivo, como um momento de graça, de fato, de ação do Espírito Santo, por meio dessa convocação do Papa Francisco, e como um momento que vai poder contribuir muito, seja com a nossa igreja diocesana, seja com a igreja do Paraná, do Brasil, no mundo todo. É esse o desejo do Papa. E se a gente faz a crítica porque ama, é porque a gente quer crescer, né? Se a gente faz a crítica para diminuir uma pessoa, para difamar essa pessoa, para inferiorizar, essa é uma crítica que não vale a pena. Mas quando a crítica vem com amor, e isso nós percebemos nas escutas, nas paróquias, as pessoas falavam de algo que estava aqui dentro, as pessoas falavam do coração, seja para aspectos positivos, seja também para algumas angústias que elas tinham, mas isso vinha de dentro. Então, isso é muito valioso. Isso não pode passar em branco, não podemos deixar passar. Precisamos, de fato, olhar para isso com amor, com carinho, refletir em conjunto, porque não é que nós temos soluções prontas. Se tivéssemos, já tínhamos feito antes. Com certeza. Né? Então, é refletir juntos para que nós possamos traçar caminhos para a evangelização. Este é o Padre Sandro Ferreira, participando aqui do nosso programa. A gente vai para o nosso último bloco. Daqui a pouquinho tem o nosso momento de oração. Intervalo rapidinho, eu volto já já. Estamos de volta aqui no programa Diálogo na TV Evangelizar, nesse nosso último bloco, junto com o Padre Sandro Ferreira. Hoje, falando para a gente, coloca aí o livro no ar para que você também possa adquirir. Padre, como que a gente faz para adquirir este livro que nós comentamos, A Dimensão Comunitária do Ministério Presbiteral, para quem está em casa, aqui da Arquidiocese de Maringá? Quais os locais? Aqui em Maringá nós temos a venda na Livraria Paulinas e também na Livraria Rainha da Paz, aqui na cidade de Maringá. Temos disponível também na Secretaria da Paróquia São João Batista, em Jandaia do Sul. E aqueles que estão fora da cidade de Maringá, na Livraria Paulus, seja as livrarias físicas ou também no site da própria Livraria Paulus, nós temos o livro então à disposição para ser adquirido. É isso mesmo, você pode adquirir, daí você leva de presente para o seu padre, entrega para ele, fala, padre, trouxe um presente para você, tá bom? Ele já vai entender o recado também, vai começar a ler direitinho, vai ser um bom presente, tá bom? O dia do padre já foi, mas aproveita, dá de presente aí para o seu padre também, tá bom? Padre Sandro, nosso povo que está sempre junto com a gente aqui na TV Evangelizar, que se eu pudesse deixar uma mensagem, uma bênção toda especial para as nossas famílias. Muito bem, muito obrigado também, Rafael, a TV Evangelizar, por essa oportunidade de estar aqui, de refletir sobre esse tema que para mim é um tema tão caro, tão precioso, e penso que precisamos dar muitos passos nessa área e refletir sobre isso com certeza é muito bom e tende a nos ajudar o presbitério, ajudar as arquidioceses, as dioceses a pensar melhor também sobre essa temática. E queremos então colocar cada um de vocês, aqueles que pediram orações, colocar as intenções também ao longo aqui do nosso programa hoje, colocar cada um de vocês agora neste momento de oração, também aqui aos pés
de Nossa Senhora de Lourdes, né, para que nós possamos cada vez caminhar melhor. Que essa bênção chegue, então, a cada um de você, meu irmão, minha irmã que está em casa, chegue a toda a sua família, chegue também aos padres, né, de todo o nosso Brasil, de todo o mundo, aqueles padres principalmente que estão em crise, que estão em dificuldades, que a bênção de Deus possa chegar a cada um, animando, fortalecendo, encorajando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, desça sobre cada um de vós, vossas famílias, sobre todos os padres, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu conversei com o Padre Sandro Ferreira, doutor em Teologia Dogmática Sacramentária pelo Pontifício Ateneu Santo Anselmo em Roma, mestre em Teologia pela PUC Paraná, Campus Curitiba, bacharel em Teologia pela PUC Paraná, Campus Londrina e em Filosofia pelo Instituto Filosófico Arquidiocesano de Maringá, presbítero da Arquidiocese de Maringá, orientador espiritual do Seminário de Teologia Santíssima Trindade, vigário na Paróquia São João Batista, em Jandaia do Sul, pesquisador nas áreas de Teologia dos Sacramentos, com ênfase nos ministérios ordenados. Obrigado, Padre, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado a você, que sempre nos ajuda a evangelizar. Que Deus te abençoe sempre mais. Obrigado a você, associado. Se não é ainda, 41 3221 6060. 41 3221 6060. Forte abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau. Quando o vento sopra e as ondas se levantarem, eu não posso desviar os olhos de ti, pois eu sei que tu és por mim. O mar vai se acalmar quando o medo vier me ferir e a tempestade vier me abater. Eu não posso desviar os olhos de ti, pois eu sei que tu estende as tuas mãos. Seguro eu sei que posso prosseguir. Eu vou caminhar sobre o mar, eu vou na direção confiar no teu amor. Eu vou caminhar sobre o mar, eu vou na direção do meu Senhor, vou confiar